Nós estamos nos aproximando de uma das datas mais importantes. Historicamente, eu diria que é a data mais importante do cristianismo. É claro que as datas, elas são construídas a partir de algumas tradições humanas, mas em cima de realidades históricas concretas, como é a cruz. Então, não se sabe precisamente o dia que Jesus foi crucificado, e como colocamos no calendário, de certa forma arbitrário, fica de acordo com as categorias humanas, mas a data, ela comemora algo central para o cristianismo, algo histórico e central para o cristianismo, para o evangelho, para os cristãos, a Páscoa. E nós queremos compartilhar nesse domingo e no domingo que vem, duas palavras que têm a ver com essa data comemorativa tão fundamental para nós, que é a Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É uma data histórica para nós e fundamental. Se nós não entendemos a centralidade da cruz, nós não vamos entender o Evangelho. Um dos piores problemas hoje em dia é que o Evangelho e a igreja cristã, ela se transformou em algo que está bem distante da centralidade da cruz. Os pregadores não pregam mais a cruz de Jesus. As pessoas não entendem a mensagem da cruz. Às vezes até quem ensina não tem ideia de quão fundamental é, e muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós fugimos da mensagem da cruz. Volta e meia nós temos umas recaídas e baseamos a nossa vida nas boas obras. Baseamos nossa identidade no nosso sucesso ou no nosso fracasso, quando o chamado para o Evangelho é para nós vivermos radicalmente à sombra da cruz de Jesus. O que Jesus disse para os seus discípulos: quem quiser me seguir, o que tem que fazer? Tomar a sua cruz. Só que poucos de nós entendemos o que é tomar a sua cruz. Às vezes nós pensamos: será que eu vou ter que ser crucificado como Jesus? Alguns de nós pensamos dessa forma. Um pensamento absolutamente equivocado. E nós queremos, nessa noite, refletir o que significa a cruz de Jesus. Mais uma vez, para que nós possamos entender que se ela não for o eixo, se ela não for a pedra angular, se ela não for o começo e o fim da nossa fé, a nossa fé está baseada em algo equivocado. E, portanto, não vai trazer transformação. É muito claro para mim que a dezena e os milhares de cristãos que não experimentaram transformação na sua vida tem tudo a ver em não entenderem como é a mensagem da cruz, o que é a mensagem da cruz e como ela se aplica e como ela funciona dentro do nosso coração e dentro da nossa vida. A importância que é para nós cristãos olharmos para essa cruz. Eu tenho absoluta certeza. Isso, um homem de Deus chamado Dietrich Bonhoeffer, ele disse, na época da Segunda Guerra Mundial, ele disse: se a igreja pregasse o evangelho como ele é, a centralidade da cruz, aqueles que estão assentados na igreja levantariam e iriam embora. E muitos dos que criticam a igreja lá fora viriam, sentariam e ouviriam a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida de que, em relação a algumas pessoas, isso é uma realidade. E por isso me preocupa muito, e por isso, como pastor, como pregador, como alguém que cuida das almas, eu tenho absoluta certeza que se eu não pregar essa mensagem,
Cada um de vocês que estão sentados aqui, vocês não serão beneficiados. Vocês não receberão algo tão especial que é viver na sombra da cruz de Jesus Cristo. E é interessante, como nós pegamos essa palavra tem uma história, tem um enredo. E é a cruz do começo ao fim. A história da cruz está aqui do começo ao fim. Aqueles que estudam por cima acham que a Bíblia é um livro de histórias morais, para nos ensinar moral e cívica. Mas não é. Estamos absolutamente equivocados. Alguns lugares ensinam, e eu desejo e oriento os professores aqui, seja bonzinho e você vai ir para o céu. Essa mensagem é o Evangelho? Parece à primeira vista, mas quando nós lemos a palavra de Deus, não é isso. Absolutamente não é isso. Nós, por nossas bondades, não temos condição de adentrar o reino dos céus. E por nós mesmos não temos condições de sermos bonzinhos. A mensagem da cruz desfaz isso. E por isso muitas vezes nós fugimos. E muitas vezes a igreja foge e prega uma mensagem moral. Por isso que uma pessoa diz assim, pode dizer, então quer dizer, se eu fizer algumas coisas ruins, eu não vou ir para o céu. Não tem nada a ver. A mensagem do Evangelho não é seja bonzinho e você vai ir para o céu. E nós vamos ver logo em seguida o que a cruz nos fala e como podemos viver levando essa cruz como o eixo da nossa vida espiritual. E como ela nos traz uma nova visão de todas as coisas. Agora, uma outra forma que nós temos de desviar a mensagem central do Evangelho é transformar Jesus em um milagreiro. Jesus fez muitos milagres? Fez. Jesus curou muitas pessoas? Curou. Jesus inaugurou o seu reino fazendo maravilhas? Sim. Mas a mensagem central do Evangelho não é assim, Jesus cura. Não. A mensagem central do Evangelho é: os milagres de Jesus provam que Ele é o Deus Todo-Poderoso e, portanto, a obra realizada na cruz é verdadeira e efetiva. Os milagres apontam para a cruz. E nós, todas as vezes, ouvimos propagandas, venham para cá. Muitas vezes as igrejas constroem sua pregação em cima dos milagres de Jesus. Quando o centro do Evangelho não é os milagres, não são os milagres de Jesus, mas sim essa mensagem poderosa da cruz de Jesus. Todo o Evangelho leva... Onde é que termina todos os Evangelhos, gente? Você lê os Evangelhos do começo ao fim, você viu os filmes de Jesus, aonde termina? Qual é o ponto alto do Evangelho? É a cruz. Quando você lê os Evangelhos, você vê que o final de tudo é a cruz, porque é o direcionamento, é o pico, é o grande finale. Cruz e ressurreição. Aí então você sai dali e você vai para as cartas de Paulo. E você vai ver Paulo resolvendo todos os problemas da igreja, apontando para a cruz. Estou crucificado com Cristo. É isso que Paulo diz. Se alguém se gloria em alguma coisa, se glorie na cruz de Jesus. Quando Paulo vai resolver problemas de divisão, ele diz: quem é que morreu por vocês? Ele leva a cruz. Quer dizer, todos os problemas, dificuldades, eles são absorvidos e resolvidos apontando para a realidade da cruz. Se assim foi no começo, assim deve continuar, assim deve ser hoje essa mensagem
não muda, permanece a mesma desde sempre, do começo até o fim. E quando você olha o Apocalipse, não sei quantos gostam de ler o Apocalipse, você olha a imagem do céu, ninguém é capaz de abrir o livro que desvenda a razão da história. E quem é que é capaz de abrir o livro? É o Cordeiro que venceu. É Ele que é capaz de abrir e fazer-nos entender qual é o eixo da história. A cruz de Jesus, sua ressurreição, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Do começo ao fim é a cruz. Não são os milagres, não são ensinamentos morais. Jesus deu ensinamentos morais, deu ensinamentos, sim, mas o centro de tudo é a cruz. Se você for falar de milagres sem a cruz, sabe o que você vai ter? Você vai ter gente viciada em milagres. Mais um milagre. Eu preciso de mais um milagre. Eu preciso mais um milagre, e mais um milagre, e mais um milagre, e a transformação não chega. Se você tiver milagre sem cruz, você não tem mudança de vida. Se você tiver ensinamentos morais, se eu ficar dizendo assim, vocês têm que ser bons, vocês têm que amar os inimigos de vocês, e dar ensinamentos para vocês, legal, tem que amar os meus inimigos. Mas você vai chegar lá na sua casa de noite e vai lembrar o que o seu inimigo faz, você vai ter vontade de esganar ele. Porque mandar você fazer uma coisa sem a base da cruz, sem a obra que Jesus realizou, impossibilita tudo. Sabe por quê? Porque eu e vocês não somos bonzinhos. Eu e vocês não temos força de vontade o suficiente para operar mudanças no nosso coração. Você começa o ano querendo fazer regime. Eu não vou nem perguntar quantos disseram que iam fazer regime no começo do ano. Mas a sua força de vontade não leva você nem 2 semanas. Nem 2 semanas. A primeira torta que aparece no Facebook da tia Gigi acaba com todas as suas pretensões. A primeira foto de churrasco que o seu Zé colocar lá, acaba com tudo. Você diz, não, hoje eu faço churrasco. Ah, não, não dá. Porque é isso que nós somos. A nossa força de vontade nos leva 2 passos. Por isso que tudo que a Bíblia nos traz, seus ensinamentos, seus milagres, eles estão e encontram seu sentido na cruz e ressurreição de Jesus. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 23 e verso 32. Tem muitas pessoas que dizem, pastor, eu tenho medo quando se diz que se eu for bonzinho eu não vou para o céu. A gente precisa entender a mensagem toda. Por isso eu quero que você fique bem focado naquilo que nós queremos compartilhar. Eu quero compartilhar 3 realidades centrais da Bíblia que nós precisamos entender, que a cruz nos comunica. Da realidade da cruz, dessa realidade para as nossas vidas. E como isso é relevante para nós. É absolutamente relevante. Você precisa entender, receber isso no seu coração. Deixar isso, sabe, cair cada vez mais fundo na sua alma. E você não vai cansar de absorver e entender isso cada vez que passa o tempo. Mas você precisa ser focado na mensagem da cruz, entender isso. Sem essa mensagem não se entende mais nada. Ficamos confusos. Vamos lá.
2 outros homens, ambos criminosos. Acharam aí, gente? Lucas 23, 32. 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele, a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, se você quiser, você pode sublinhar esse texto na sua Bíblia. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Primeira coisa, você pode segurar aí que a gente vai seguir lendo o texto. A primeira coisa que a cruz revela para nós é a certeza absoluta do amor de Deus por nós. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quem de nós é capaz, às vezes é difícil para nós fazermos o bem para aqueles que estão perto de nós todos os dias, para o marido, para o filho. Quem de nós seria capaz de pegar o seu pior inimigo e ter um gesto de amor com o seu próprio inimigo? Jesus na cruz manifesta de uma forma histórica e cósmica o amor de Deus pelos seres humanos. E gente, tem muitas pessoas que não sabem, sabe quanto tempo levava para uma pessoa morrer na cruz? A pessoa não morria diretamente por estar na cruz, mas morria de fome, morria de sede. Alguns condenados demoravam 1 semana para morrer. E Jesus, de acordo com os registros bíblicos, ele demorou 6 horas para morrer na cruz. E muitas pessoas se perguntam, por que será que Jesus demorou só 6 horas para morrer na cruz? Jesus Cristo morreu só 6 horas, demorou só 6 horas para morrer na cruz, porque a carga que ele carregava era do tamanho do cosmos, a culpa de cada um de nós. E então nós vemos manifesto o amor de Deus de uma forma grandiosa, dentro de um espaço de tempo e dentro de um momento histórico, mas algo que caberia em todo o universo, porque a Bíblia diz que ele foi crucificado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, o amor de Deus sangra pelo ser humano. E às vezes a gente precisa entender esses conceitos, porque você vai ver bem na Bíblia, você vai ouvir falar sobre a ira de Deus. Quantos já ouviram falar da ira de Deus? Já leram textos assustadores sobre a ira de Deus? O amor de Deus se manifesta na cruz, porque o amor dele sofre o dano que a sua ira justificada iria fazer ao ser humano se fosse manifestada. É mais ou menos, eu vou explicar para vocês, é mais ou menos para a gente entender. Você vai entender muito clarinho isso. Imagina você, mamãe. Você, mamãe. Mas isso é bem pequenininho, viu? É só uma expressão, uma fagulha para a gente entender. É parecido com isso. Imagina você, mamãe. Você chega em casa e você flagra um marginal qualquer que destruiu o rosto do seu filho ou da sua filha querida pequena. Você já ouviu essas histórias? Você já ouviu histórias de estupro? Você já ouviu histórias de violência? Você já viu histórias do coração tenebroso do ser humano, do que o ser humano é capaz de fazer? E como é que você fica quando você vê essas coisas? Me diga você, como é que você fica quando você ouve essa história? Mas imagine o seu filho. O que você sentiria? Eu acho que você não somente sentiria ódio, como você saltaria no pescoço dessa pessoa. Não importa o tamanho.
É assim ou não é assim? Pois muito bem, o nosso Deus contemplou uma humanidade caída, rebelde, independente, teimosa. Quem aqui trabalha com seres humanos? Assim, todos, numa base assim, toda semana. Me digam, seres humanos não são teimosos? Estão fazendo a coisa errada? Se diz para eles, é só ir. Às vezes até o cara parece bonzinho, né? As pessoas parecem boazinhas, então, quietinha e tal. Mas você começa a trabalhar com o ser humano, você vê que o ser humano é cabeçudo. Ele vai. Erra. E persevera no erro. E volta a cometer os mesmos erros. E você fala de novo, você sabe disso. Agora você imagina esse Deus que contempla essa raça humana. E quando ele olha, ele vê um ser humano teimoso, ele vê o ser humano sem nada, ele enxerga ele nu, enxerga eu, você, todo mundo. E ele fica indignado. Ele fica enfurecido como você fica enfurecido com a injustiça. Como você fica enfurecido quando as coisas são erradas e equivocadas, mas muito mais quando é contra você. A injustiça contra você é a pior de todas, mas contra os outros até dá para tolerar. Não é assim? Agora imagina isso, imagina um Deus santo que não é contaminado com a injustiça, olhando a injustiça espalhada no mundo, indignado, furioso, como você ficaria se tocassem no seu filho. Esse Deus indignado, furioso, com a injustiça, com a maldade, sofre ele mesmo. Ele sofre. Ele direciona a ira para si mesmo. É como se uma úlcera arrebentasse no seu estômago. Só que foi muito mais. As proporções do que Deus fez na cruz são proporções eternas e cósmicas. O sofrimento de Deus em relação ao pecado do homem, ele levou. A cruz é a manifestação histórica daquilo que Deus sempre fez na eternidade e manifesta diante de todos os homens. Ele sofre a ira que deveria direcionar a nós, pecadores, teimosos, injustos, uma raça falida. Isso Cristo faz na cruz. Ele leva e diz: Pai, perdoa-lhes, eles são ignorantes, eles não têm a mínima ideia, eles estão mergulhados nas trevas. Gente, nós estamos acostumados a conhecer o amor por causa de. Não é assim? O amor que... Por que as pessoas te amam? Você se sente amado? Você sabe por que o ser humano ama outro ser humano? Sabe por quê? Porque ele tem alguma coisa para lhe dar. É assim. O amor humano é filho da necessidade. Por que as pessoas amam? Porque você é atrativo sexualmente, você é uma pessoa que trata bem as pessoas, você tem um bom salário, você é uma pessoa que tem charme, você cuida dela, essas coisas. Nós amamos porque as pessoas nos dão alguma coisa, não é assim? Você diz assim: eu amo a minha mãezinha. Por que você ama tanto a mãezinha? Por quê? Porque ela fez coisas por você. Agora, se a tua mãe te chutou, você não ama ela. Você luta com sentimentos de raiva. É assim ou não é? É assim ou não é? Mas nós estamos diante de um Deus que escolhe direcionar a indignação para si mesmo. Que ama sem precisar. Deus não criou o mundo porque ele estava solitário. A Bíblia nos diz que Deus habita eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele criou
por uma classe de amor que nós não conhecemos, simplesmente por amar. E Ele se encolhe na eternidade para que a gente possa existir. E nós, como raça, nos rebelamos, e Deus, com um amor fora da nossa capacidade de entender, vai para a cruz e sofre e nos ama, não por causa de... O que você pode dar para Deus? O que eu posso dar para Deus? Um louvorzinho? Você acha que isso aí, Deus precisa disso aí? Você acha que Deus precisa dos nossos louvores? Você acha que Deus se alimenta dos nossos louvores? Acha que Deus fica carente lá em cima? Ai, ninguém me louvou essa noite. Você acha mesmo? É um conceito completamente fora, estranho ao Evangelho. Não, Deus não está carente. Deus não precisa. Deus se move por causa de um amor que não tem interesse nenhum e que você não conhece. Por isso, tão extraordinária é a cruz. Por isso precisamos cantá-la, por isso precisamos entendê-la, por isso precisamos proclamá-la, por isso precisamos dizê-la em prosa e verso. É extraordinário o que Deus fez. Por isso Paulo é tomado de um entendimento absoluto da cruz. Ele diz: eu estou crucificado com Jesus, para mim o mundo não tem mais sentido. Porque eu estou habituado a fazer coisas para as pessoas me amarem. E eu descubro um Deus que está acima de todos e que me ama a despeito de tudo. Não por causa de, mas apesar de. Apesar de mim. Isso é o centro do Evangelho, meu querido. Isso é o centro do Evangelho. Cristo sofreu o nosso pecado. A ira que deveria ser direcionada para nós, toda a raça humana, toda, sem exceções, a nós deveria ser direcionado. Mas Cristo sofre em si mesmo a ira pelo pecado. Isso é central para nós, central para o nosso coração. Nós precisamos entender isso. Nenhum de nós conhece esse amor a não ser a sombra da cruz. Amém, queridos? Sabe, nós vemos muitas imagens. Quarta-feira eu falei. Quantos conhecem a parábola do filho pródigo? Quantos conhecem a parábola do filho pródigo? Na verdade, a parábola dos dois filhos. Você leu até o final, você vai ver que é a parábola dos dois filhos. Você vê Deus mostrando esse mesmo amor, usando a figura do pai. O filho vai embora, pega toda a herança, gasta tudo, volta, e esse pai, em vez de saltar no pescoço do filho, em vez de dar um sermão, em vez de dizer: miserável, sem vergonha, viu o que aconteceu contigo? Esse pai está esperando esse filho e o acolhe. E esse pai tem outro filho, o filho moralista, o filho certinho, que muitos de nós somos, corretinho. E esse filho não vai embora. Esse filho está lá, mas está só por causa do dinheiro, só por causa dos bens do pai, porque não se importa com a companhia do pai. E esse pai vai buscar esse filho lá fora, que não quer saber da festa. O filho voltou, o filho mais novo voltou, ele não quer saber da festa, porque tudo que ele está interessado é naquilo que ele podia ter. E esse pai acolhe. A Bíblia usa outra imagem do pastor que vai atrás da ovelha perdida. É esse amor. É um amor incrível, que nós não conhecemos a não ser a partir da cruz. Segunda coisa que a cruz nos coloca. A cruz nos revela a situação que nós estamos. Vamos ler ali? Vamos seguir lendo. Verso 35. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo,
se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa, debochada, acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos dependurados ao lado dele zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. A cruz, assentada na história, mas de fonte eterna, revela a nossa realidade como seres humanos. Não há bonzinhos. Não há bonzinhos. Você pega Pedro, o apóstolo que, se você tivesse no grupo de discípulos de Jesus, você ia dizer que Pedro era um cara muito promissor. Esse cara é promissor, hein? Fala bem. Quantas vezes até eu me enganei, Eu me enganei na igreja. O cara fala bem, convicção. É um cara promissor. Olha só. Vou contigo para onde for. Onde tiver o que tiver que enfrentar, vou estar junto. Todo mundo quietinho, ele se apresenta. Não, eu vou estar contigo, Senhor. De jeito nenhum. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes que cante o galo, tu vai me negar 3 vezes. Não, de jeito nenhum. Pedro, o apóstolo mais promissor de todos, nega Jesus, não é uma, é 2, é 3 vezes. Andou com Jesus. Quantos de nós dizemos: se eu visse os milagres de Jesus... Eu já ouvi gente dizer: se eu visse lá, eu mesmo, mas capaz que eu ia fazer o que fizeram, você fazia igual. Cristo morreu por gente como eu e você, que dizemos e prometemos e fazemos e viemos na frente: Senhor! E daqui a pouco esquecemos de tudo isso. Você tem Judas, que viu o amor de Cristo, viu a bondade de Cristo, e por 30 moedas de prata, vende a Jesus. Quantos de nós traímos o que proclamamos? A grande diferença de Pedro e de Judas é que um se enforcou e o outro correu de volta para Jesus. Os 2 traíram. E os outros apóstolos? Aonde estão os outros apóstolos nessa cena, queridos? Aonde eles estão? Você está vendo algum deles aí? Eles fugiram. Eles foram embora, eles se amedrontaram. Aí você vê o poder religioso. O poder religioso. O concílio dos pastores. O concílio dos padres. O concílio dos líderes. O que eles fazem? Eles têm inveja de Jesus. Não, ele está tomando muito o nosso lugar. Quantas igrejas estão dominadas por gente que quer ter mais fama que Jesus? Quantos pastores querem se vangloriar das coisas que realizam, das respostas de oração? Olha como eu sou poderoso. Olha como Deus me atende. Toda a glória para mim. Poder religioso, por inveja de Jesus, por ver que Jesus estava alcançando tantas pessoas, vamos matá-lo. Uma outra vertente começou a ter prejuízos financeiros, vamos matá-lo. O poder político se acovardou. Pôncio Pilatos, um homem duro, um homem convicto, na hora ele percebeu, porque todo político é astuto, O político tem uma habilidade, ele conhece as pessoas. O político conhece as pessoas. E Pôncio Pilatos, como todo bom político, percebeu que Jesus era inocente. De cara. Ele conversou e disse: isso aqui tudo é inveja, conspiração. Viu de cara. Mas o que ele fez? Quando disseram para ele, quando tocaram na sua comodidade, disseram: olha, cuidado, que nós podemos te acusar junto ao Império Romano de que esse cara é um grande agitador
e que vai trazer rebeldia. Rebelião era alguma coisa que todo romano que estava na Galileia e que estava na Judeia não queria ouvir. E Pôncio Pilatos pulou fora. A famosa frase: lavo as minhas mãos do sangue desse homem. Lavo as minhas mãos. Quantos de nós lavamos as nossas mãos também? A cruz evidencia o pecado do homem. Por isso que muitas vezes começamos a pregar a cruz e as pessoas ficam inquietas. Por isso que se prega a cruz e as pessoas dizem, não gostei muito dessa mensagem. O próprio Pedro, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus disse, eu vou ter que morrer na cruz. E Pedro diz logo em seguida, não, Senhor, morrer na cruz não. E aí o que Jesus diz para ele? Para trás de mim, Satanás. Por quê? Por que ele foi tão forte? Porque a cruz é central para a obra de Jesus. E ela revela de forma clara o único homem santo que esteve realmente nesse mundo. Foi maltratado pelos homens. E você e eu não somos diferentes. Porque em muitos momentos da nossa vida, nós traímos, nós nos acovardamos, nós vendemos Jesus por 30 moedas de prata, nós o negamos de diversas formas. Ali na cruz está evidenciado o deboche do ser humano. Quantas vezes, olha só, eu me lembro, eu andava aprontando na rua. Eu sei de muitas pessoas que andam aprontando a vida inteira. E as pessoas têm medo delas. Fulano de tal é perigoso e tal. Aí elas se convertem. O que fazem os vizinhos? Dão risada, debocham, provocam. Por quê? Porque a cruz continua mexendo com os pecadores, para o bem e para o mal, mas sempre evidenciando quem são os homens. Somos pecadores. Essa é uma lição fundamental da cruz para nós. Agora, não é só isso. Se fosse só isso, estaria incompleto aquilo que a cruz evidencia. Vamos seguir adiante? Verso 39. Perdão, verso 40. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Isso é extraordinário. Sabe, essa palavra paraíso, no original, ela tem um significado muito interessante, que lendo aqui nós não conseguimos, a gente tem que ir lá pesquisar. Ela significa jardim murado. E um jardim murado era um lugar onde os reis tinham muito especial para passear. E quando eles queriam honrar um servidor, um soldado, alguém que tinha prestado um grande favor ou um grande serviço para o rei, ele levava a pessoa como uma maneira de honrá-la para o jardim murado. Era um jardim lindíssimo. E aí então entravam nesse jardim e o rei mostrava todas as belezas que haviam nesse jardim maravilhoso, com plantações,
com flores, com árvores maravilhosas. Era uma honra que se dava. E aqui nós vemos Jesus dizendo que ele, aquele que morria na cruz, para aquele ladrão, safado e sem vergonha, mas que naquele momento, pelo poder da cruz, se convertia, iria passear no jardim murado daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A cruz tem poder para mudar e transformar o ser humano. Por isso, quando eu digo, seja legal, seja bonzinho e você vai herdar o céu, está errado. Porque quem vai nos levar para o céu é nossa fé, é crermos na obra de Jesus, naquilo que Ele fez, e crermos na sua palavra e na sua promessa. E então, pela cruz, por suas pisaduras, seremos sarados, por suas feridas, seremos curados. E não sendo bonzinhos, porque não podemos ser bonzinhos, mas em Cristo Jesus, podemos mudar completamente. Em Cristo Jesus podemos ser bons. Em Cristo Jesus podemos começar a amar. Em Cristo Jesus podemos não precisar mais do sucesso para nos sentirmos bem. Sucesso e fracasso dominam a nossa sociedade. As pessoas dependem dessas coisas para viver. Se eu sou um fracasso, eu não tenho valor nenhum. Se eu sou um sucesso, eu piso os outros. É assim, não é assim? Você já não viu gente assim? Estão lá no chão, eles estão se arrastando. Aí eles vencem alguma batalha e eles já começam a dar cátedra para os outros. Porque isso, porque aquilo, blá, 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 blá. Tu não tem sucesso por causa disso, por aquilo, blá, blá. Vão de novo no chão. Eu sou o pior dos seres humanos. As coisas estão ao sabor do sucesso e fracasso. Eu quero te dizer, fracasso e sucesso vão acompanhar todos nós, do começo ao fim. É assim ou não é assim? Quem aqui só teve sucesso? Quem é o mentiroso que vai me dizer que só teve sucesso? Nenhum, né? Espero que você não seja mentiroso, porque eu conheço a história de todo mundo. Todos nós tivemos sucessos e fracassos, mas aquele que vive debaixo da cruz de Jesus não depende de sucesso e fracasso para se sentir bem, porque ele vive na sombra daquele que o amou. Ele não precisa provar o seu valor, porque o amor de Deus transformou o nosso senso de valor. Vivemos debaixo dessa cruz. Então, um dia disserem que eu sou o maior, o miserável pecador, eu vou lembrar que eu fui acolhido. E o dia que eles disserem para mim que eu sou o máximo, que a minha oração curou alguém, eu vou lembrar que eu sou um pecador redimido por essa cruz. E muitas pessoas estão dentro das igrejas e vivem debaixo da lei do fracasso, do sucesso, vivem debaixo das suas realizações, mas o chamado do Evangelho é revolucionário. É para levantar o deprimido e para colocar no lugar o orgulhoso, resistir o orgulhoso, resistir aquele que se acha acima dos outros seres humanos e colocar no devido lugar, que é o lugar de pecador. E a redenção para o fracassado e para o orgulhoso é a cruz de Jesus. Quando você estiver velho, um dia, como diz o Charles, você velho será. Você não vai ter muito sucesso para contar quando você for velho. Muitas pessoas vão esquecer a sua história, podem até esquecer a sua história, as coisas que você fez. Mas você vai lembrar da cruz.
você vai lembrar que você foi acolhido por Jesus. É aí que eu vivo. Eu não teria resistido 1 ano aqui se eu não tivesse vivido na sombra da cruz. Fracasso, 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 fracasso. Na sombra da cruz, Senhor, eu sou teu servo, eu estou trabalhando para ti, é o teu chamado, é aí que eu estou. Por isso, quando Jesus nos diz, toma a sua cruz e me segue, você que é discípulo, lembra disso, você que é discípulo, você vai servir a Deus, você tem que tomar a sua cruz. Você que é líder, você tem que tomar a sua cruz. Você que está sentado, você precisa tomar a sua cruz. E tomar a sua cruz é você viver sobre as marcas dessa cruz que estão nesse texto precioso. A primeira é que eu sou amado. Levar a cruz é levar a marca do amor eterno de Deus sobre a sua vida. A segunda é a realidade de que eu sou pecador, eu não posso me esquecer disso. Você cresce, eu sou mais amado do que os outros. Não, para. Eu sou mais especial, eu sou um servo power, um super servo de Deus. Calma, todos nós estamos debaixo da mesma cruz. E a última mensagem que eu não posso esquecer é que essa cruz tem poder de transformar a minha vida, de mudar, de me tornar bom. Não porque eu tenho força de vontade, não é por sua força de vontade, esqueça, é pelo poder de Deus. Sabe, quando eu caio, quando eu faço coisas erradas e equivocadas, o poder de onde eu tiro capacidade para agir diferente é a cruz. Digo, Senhor, eu confio em Ti, eu confio que Tu vais me dar graça para passar. Eu vou para a cruz, eu estou falando sério, eu não estou fazendo um discurso, eu estou dizendo o que eu faço. E é aí que o meu ânimo levanta. E é aí que a graça me sustenta. E é aí que eu consigo me levantar e seguir adiante. Sabe, não é de eu chegar e olhar diante do espelho e dizer, eu sou poderoso, eu sou forte, eu consigo. Uau! Não. É a cruz de Cristo. É o que Cristo realizou por mim, em meu lugar, que estabelece aquilo que eu sou. Essa é a identidade do Evangelho. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo pela fé na obra que Ele fez. Isso muda tudo. Muda tudo. Tem gente na lei. Você vive na lei. Tem gente que vive na lei. Eu sou bonzinho. Não, esquece isso. Você é amado. Você é perdoado. E você é transformado pelo eixo do Evangelho. Isso não é extraordinário? Não é extraordinário essa graça? Não é extraordinário que você olha para o ladrão e você diria, é inalcançável. Tarde demais, duro demais, complicado demais. E a graça chega até ele, como chega até nós, poderosa para nos transformar. Você diz, Senhor, eu não consigo mudar. Não olha para você mesmo. Não olha para a sua força de vontade. Não olha para o outro. Eu não vou mudar por causa do meu marido, eu não vou mudar por causa da minha esposa. Olha para a cruz. Ele diz, eu não mudo. Eu olho para o meu marido e me desanimo. Você vai olhar para o seu marido e você vai desanimar mesmo. Eu também, eu olho para minha esposa e me desanimo. Desanima mesmo. É um ser humano. Não há poder no ser humano.
Sabe? Tem gente que muda por causa de outras pessoas, sabe o que acontece? Quando aquela pessoa decepciona, vai tudo por água abaixo. Tem crente que vem para a igreja por causa de outro crente, aleluia. Mas depois que você entrou aqui, meu querido, olha para a cruz. Deu, né? Deu, você precisava um sinal visível, já viu, agora você tem a cruz. Olha para Jesus, olha para o sacrifício, olha para o amor de Deus manifestado na cruz, olha para o perdão, olha para esse poder para mudar, porque se você ficar no fulano, o pastor, é a cruz. A cruz é o eixo da mudança. A cruz é a transformação. A cruz é que nos une. Pensa bem, as pessoas que estão aqui. Eu não sei quantos de vocês seriam meus amigos. Mas a cruz, o sangue que cobre cada um de nós, perdoado, 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 nos faz a gente se acolher. E o sangue derramado por todos nós. É assim, tem umas figurinhas, uns crentes figurinha, né? A gente olha para eles e diz, puxa vida, esse crente, Jesus. Mas aí eu lembro que ele foi perdoado por Jesus. Lembra disso? É a cruz, viu? A cruz de novo. A cruz tem que saturar, tem que permear, tem que vazar para tudo que eu faço. E é incômodo, às vezes. Fere o nosso orgulho, mas é o centro do Evangelho. Quem eu sou? Eu sou um cara formado em teologia, eu tenho curso de tal coisa e não sei quantas coisas mais. Eu tenho diploma, eu sou um branco, eu sou um cara forte, eu sou um cara bonito, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou filho da cruz. É aqui que eu encontro a minha identidade. Filho dessa cruz. Filho desse amor. Isso é a minha identidade. Isso muda tudo. E semana que vem nós vamos ver como isso muda tudo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.